Cordiais saudações, bem-vindo, querida, querido. É com alegria que iniciamos juntos esta jornada de descoberta sobre o reino de Deus. Hoje é o segundo dia da nossa exploração. Muito obrigado por voltar a se envolver nesta busca espiritual. Se ainda não se inscreveu, faça isso agora. Clique em gostei. Não se esqueça de compartilhar essa mensagem com amigos e familiares, pois você nunca saberá como essa mensagem pode mudar a vida deles. Palavra do dia: o reino de Deus. Esse termo está cada vez mais no centro das discussões entre os cristãos e teólogos hoje em dia. O reino de Deus, o movimento do reino, a era do reino, são temas que estão no coração das reflexões cristãs contemporâneas. No entanto, ainda existem muitas confusões sobre o que isso realmente significa. Por que o reino de Deus é importante? O reino de Deus, nas discussões modernas, cada vez mais crentes falam sobre o reino de Deus. Termos como a era do reino ou o movimento do reino geram debates apaixonados nos círculos cristãos. Mas essas confusões geralmente são marcadas por confusões teológicas. Muitas interpretações errôneas, como o reino agora, mas ainda não, ou a ideia de ruptura iminente, distorceram a compreensão autêntica do reino de Deus. Precisamos voltar ao que a Bíblia realmente ensina. Confusão teológica. Muitas teorias teológicas, como o dinamismo ou dispensacionalismo, distorceram a visão cristã do reino de Deus. Por exemplo, alguns ensinam que a era do reino para um futuro distante após o fim da era da igreja. Outros abandonaram a mensagem do reino com medo de serem retulados como hereges ou de contrariar os seus ensinamentos tradicionais. Essa falta de clareza impede a igreja de viver plenamente de acordo com a missão de Deus, o propósito original de Deus para a terra. Por que Deus criou a terra e o homem? Muitos dos cristãos se perguntam por que Deus escolheu criar a terra e a humanidade. Será que ele queria apenas ouvir cantos e músicas do domingo de manhã? Queria apenas uma família com a qual ele pudesse permanecer separado em um planeta distante? Ou ele tinha um plano maior para a sua criação? Ora, vejamos. O objetivo de Deus não era criar um lugar onde os homens vivessem separados dele, uma espécie de paraíso isolado. Pelo contrário, ele queria estabelecer um reino aqui na terra, um reino que refletisse sua vontade divina. O propósito original de Deus é reinar sobre toda a criação através do seu reino. E ele nos chamou para co-reinar com ele. Deus, como rei, o rei eterno, a Bíblia nos ensina que Deus é um rei eterno. Ora vejamos, Salmos 10, 16, 1 Timóteo 1, 17. Ele não é apenas um rei entre outros, mas o rei de todos os reis. Ele possui um reino, o seu reino celestial, que não é limitado pelo espaço ou pelo tempo. O reino de Deus se estende por toda a criação, e a terra foi criada como um lugar onde esse reino deve se manifestar. Deus confiou à humanidade a responsabilidade de administrar e expandir esse reino na terra. Esse reino não é um conceito distante ou abstrato, mas uma realidade aqui e agora. O reino e a igreja não são a mesma coisa. Distinção entre o reino de Deus e a igreja.
o reino de Deus é muito mais vasto do que a igreja. O reino de Deus abrange toda a criação, tudo o que ele fez, ele se estende muito além dos muros da igreja e inclui toda a humanidade e o universo. Por outro lado, a igreja representa a comunidade dos crentes que são chamados a viver e expandir esse reino na terra. E muitos crentes, devido à separação entre o reino e a igreja, se experimentaram o plano e o poder do reino em suas vidas. A igreja frequentemente funcionou de maneira isolada, focando em práticas religiosas internas sem relacioná-las à missão de Deus de reinar sobre a terra. A igreja como instrumento do reino. A igreja como centro de recursos. A igreja nunca foi destinada a ser apenas um prédio onde as pessoas se reúnem para serviços religiosos no domingo. A igreja deve ser o centro da comunidade cristã, fornecendo recursos espirituais, naturais e sociais para ajudar as pessoas a viver no reino de Deus. A igreja deve ser um lugar de formação para os crentes, um local onde possam descobrir sua formação, sua missão no reino de Deus e ser capacitados para cumprir essa missão na terra. Ela não foi concebida apenas para preparar as pessoas para ir ao céu, mas para prepará-las para viver de acordo com os princípios do reino de Deus aqui e agora. A Era do Reino. A Era do Reino se refere ao período em que Deus escolheu reinar sobre a terra, um reinado que começou com a criação da humanidade. Em Gênesis 1. O reino de Deus não é uma época futura, mas um reino eterno que existe desde hoje e se desenvolve à medida que a humanidade submete-se ao seu reinado. O reinado eterno de Deus. Deus não fez pausas em seu reinado. O seu reinado é eterno, como diz Salmos 145:13. Passamos a citar. Teu reino é um reino eterno. O teu domínio dura através de todas as gerações. Esse reino se desenvolve ao longo das eras, mas já agora já está presente e ativo no mundo de hoje. A incompatibilidade da igreja e do reino. Certos pensam que a era da igreja precisa terminar antes que a era do reino comece. Mas isso é um erro. A igreja e o reino não são apenas duas realidades separadas. O reino de Deus e a igreja devem coexistir e trabalhar juntos. A igreja é um instrumento pelo qual o reino de Deus se manifesta no mundo. Se a igreja existir desconectada desse reino, ela perde a sua relevância. O propósito da igreja no reino. A igreja como epicentro da sociedade. A igreja deve estar no centro da vida comunitária. Ela não é apenas um prédio onde os crentes se reúnem, mas um lugar onde são formados e enviados para transformar a sociedade e cumprir a vontade de Deus. Os crentes devem ser capacitados para viver de acordo com os princípios do reino em todos os aspectos de sua vida. Seu trabalho, seus relacionamentos, seus engajamentos social e político. Isso inclui a cura, a restauração e a justiça na sociedade. A igreja deve ser a luz do mundo, a manifestação visível e invisível reino de Deus.
O papel da igreja é o poder do reino. Uma igreja sem um reino é como um corpo sem espírito, morta. O reino de Deus dá à igreja o poder necessário para cumprir sua missão. É como um rei e seu reino. Eles não podem ser separados. Jesus nunca quis que a igreja fosse separada do reino, pois é por meio da igreja que o reino de Deus deve se manifestar na terra. A estratégia do diabo e a verdade do reino. O diabo sabe que se os crentes não entenderem plenamente o reino de Deus, não serão uma ameaça para o seu próprio reino. Ele, então, procurou obscurecer essa mensagem para que os cristãos não possam exercer plenamente sua autoridade no reino de Deus. Manter os crentes na ignorância do reino limitou o impacto da igreja na sociedade e impediu que o reino de Deus fosse manifestado. A mensagem da Bíblia. A Bíblia não é simplesmente uma coleção de regras religiosas. Ela fala de um rei, do seu governo, de sua família real e de seu plano para a terra. O plano de Deus é claro, estabelecer seu reino na terra. Esse reino foi adiado por causa do pecado, mas ainda está andando e nada o deterá. O reino não está atrasado. O reinado atual de Deus. É importante entender que o reino de Deus não é apenas uma promessa para o futuro, mas uma realidade presente. Jesus nos ensinou a orar para o seu reino venha aqui e agora. O reino de Deus não deve ser uma esperança distante, mas uma realidade a ser vivida hoje. O reinado eterno de Deus, o reino de Deus é eterno, imutável. Ele não depende das circunstâncias humanas ou do pecado, mas se manifesta à medida que os crentes se alinham à vontade de Deus. Seu reinado continua e se expandir sobre a terra, e ele planejou que a humanidade cumprisse sua vontade em colaboração com ele. Para terminar, bem-vindo à jornada Viver no Reino. O reino de Deus é uma realidade última a qual todo cristão é chamado a participar. Não é algo distante ou inacessível, mas um reino vivo, aqui e agora. Ao pregar essa mensagem, ajudaremos as almas a entrar nesse reino, não por medo de manipulação ou por manipulação, mas pela verdadeira proclamação do Evangelho do Reino. Versículo para refletir. A lei e os profetas foram até João. Desde esse tempo, o reino de Deus está sendo anunciado e todos entrarão nele com força. Lembre-se, Lucas 16. Esse versículo nos lembra que o reino de Deus agora está acessível a todos e devemos entrar nele com fé e perseverança. Queremos encorajar. Compreendendo e vivendo de acordo com o reino de Deus, encontraremos um significado mais aprofundado para nossas vidas. Esse reino é nossa herança e ele transforma não apenas
nossas vidas pessoais, mas também nossas comunidades e nossas nações. Bem-vindo nesta jornada de descoberta e manifestação do reino de Deus. Que botar ainda a esperança.